Pai. Eu gosto de falar assim, ó, paz seja convosco, eu não sei qual a saudação que você usa, né? Amém. Mas seja paz seja convosco, seja paz do Senhor. Sim. Alguns falam paz de Deus, alguns Paz falam de Deus. paz de Jesus. É. O que importa é a paz. A você, Israel, também aqui, paz pra você, né? É assim que eu acostumei falar, então eu sigo Tá falando certo. assim, né? Bom, gente, o pastor Renato, ele é o pastor, como é que se diz? Pastor presidente, né? Uhum. Ele é pastor presidente da igreja, deixa eu ver aqui, ó, IPVEC, né? Isso, Igreja Pentecostal Vidas em Cristo. Igreja Pentecostal Vidas em Cristo. E a sua igreja está localizada onde hoje? Está localizada lá em frente à Santa Casa, aqui em Merdino, né? Avenida Guilherme Arruda Castanho, 539, em frente à Santa Casa. Antigo Noca, né? Que a turma fala, Guarda-Mirim. Um antigo Noca. Rapaz, você sabe que eu dei aula naquele lugar ali, viu? Acho que tá onde é o seu púlpito, eu ficava bem ali conversando ali, o púlpito da igreja, né? A gente fala assim. Então, mas legal, pastor. E a sua igreja, ela tá há quanto tempo já que ela tá formada em Bernardino? A IPVEC faz 2 anos, né? Porque 2 anos. a gente começou com Vidas para Cristo, que era um pastor presidente de São Paulo. E aí foi acontecendo, né? Deus fazendo promessas, e as promessas de Deus se cumprindo, e nós chegamos na IPVEC. Faz 2 anos que a gente está com a IPVEC. Mas hoje o nome é Vidas em Cristo ou IPVEC? Vidas em Cristo. É Igreja Pentecostal Vidas em Cristo. Tá certo. É o logo, né? A abreviação. Abreviação. Nome, né? Igreja Pentecostal Vidas em Cristo. Isso. Esse ministério é único ou é um ministério que vocês estão levantando? Já tem alguma igreja dessa? Não. Como é que se diz? É o ministério que Deus colocou na nossa mão, né, Zé? Porque... Vamos começar lá atrás. Na realidade, a gente congregava numa igreja. Certo. E essa igreja acabou fechando aqui em Bernardino. Certo. Aí, cada um foi para um lado, né? Certo. O Israel foi para um lado, eu fui para o outro, os irmãos foram para o outro. E lá atrás veio um pastor que ele perguntou para mim se eu tinha vontade de dirigir uma igreja. Correto. Aí eu falei para ele assim, vontade eu não tenho, né? Porque a gente nem preparado tá para isso. Mas mesmo assim ele veio com a igreja, a gente foi com a igreja 2 meses aberto, só que não deu certo. E esse pastor antigo meu, do Vidas para Cristo, certo. Aí a gente conversando um dia, ele falou que tinha uma vontade de abrir a igreja aqui em Bernardino. Se eu toparia tomar conta da igreja. Eu falei, se o senhor acha que deve, vem, né? Aí ele veio com 14 cadeiras, uma caixa de som e 2 microfones. Aí nós começamos numa garagem, ali do Gildo, né? Ele mora ali em cima da missionária Lourdes. E a gente começou ali. Aí foi indo, acho que foi uns 2 meses na garagem, né? Uns 2 meses na garagem, a gente alugou um salãozinho lá em frente ao Sicredi. Aí ali, né, reformamos o salão, deixamos o jeitinho que precisava para abrir a igreja, né? E ali a gente começou a igreja. Dali já começaram, já? Aí já começamos, em 2021. Isso que eu ia falar pra você, lembrava a data, 2021, só não lembro, acho que foi no dia... Acho que foi em junho de 2021, uma coisa assim, junho ou julho. Junho, né? Aí nós começamos com Vidas para Cristo lá em frente ao Sicredi. E ali foi indo, Deus foi... E como é, pastor? Como uma igreja nova, são 2 anos de igreja, né? Como é começar uma igreja assim, do zero, assim? Reunir um pessoal e começar do zero? Então, é que assim, eu, Israel e os irmãos, a gente sai evangelizar muito, né? Aí, como a gente tinha muita amizade com os irmãos e tinha alguns irmãos que estavam sem ministério para congregar, a gente foi conversando, a gente foi se juntando. E foi trazendo. E aí foi indo. Aí como o salão lá ficou pequeno, Deus falou que ia preparar um salão maior, aí a gente conseguiu esse salão lá em frente à Santa Casa, lá onde nós estamos hoje. E Deus falando que ia dar o próprio ministério da gente, ia dar um rebanho pra gente tomar conta. Aí aconteceu uma situação lá que o pastor lá de São Paulo não poderia estar vindo mais, né? Deus recolheu a esposa dele. Aí ele falou assim pra mim, que era pra mim arrumar o nome de uma igreja e pra mim continuar tocando na igreja. Aí numa oração à noite Deus deu IPVEC, Igreja Pentecostal Vidas em Cristo. Liguei pro homem do cartório lá, falou que não tinha nenhum nome desse registrado. E foi, de lá pra cá nós estamos aí. Você hoje não é pastor integral, né? Não. Eu pastorei a igreja, mas a gente trabalha, né, também. Você tem outro trabalho. O que você faz hoje? Eu sou motorista escolar hoje. Certo, trabalho na prefeitura. Faz 1 ano e meio. Mas há pouco tempo você está na prefeitura, né? 1 ano e meio. Novembro de 2023 eu entrei. Aí você entrou para a prefeitura. Aí entrei pra prefeitura. Antes disso você fazia? Antes eu trabalhava na Casa de Móveis Brasil, né? Sim. Era montador de móveis. Aí depois Deus preparou. Aí tudo é Deus, né? Porque
Deus falou que abriu uma outra porta para mim. Correto. Uma porta que eu teria tempo para fazer a obra de Deus. Mas só que antes de Deus abrir essa porta para mim, passei problema de saúde. E eu tive cachumba, né? Aí eu fiquei 7 dias internado. Rapaz, e fiquei 40 dias de atestado. E nessa hora que você passou por esse momento difícil, as pessoas te procuraram, os irmãos da igreja foram atrás de você? Esse aqui parecia um guarda-costas, lá, velho. Abri os olhos e tá lá do lado orando lá. E as pessoas te procuraram, os irmãos da igreja, membros da igreja te procuraram. Sim, aí eles continuaram com a igreja lá, tocando a igreja, né? Uhum. E aí eu fiquei 4 dias internado aqui em Bernardino, até do sábado para domingo. De tão assim inchado na minha garganta que chegou a trancar minha garganta. Aí a enfermeira foi no quarto e falou assim: minha garganta tá trancada, não tô conseguindo respirar. Ela falou assim: eu não posso fazer nada, é só Deus que pode fazer por você. Eu falei: então é ele que vai fazer. Aí ela saiu do quarto e saiu às 3 horas da manhã. 3 da manhã. Aí eu virei pro lado assim e falei: Senhor, minha vida tá em suas mãos, seja feita a tua vontade na minha vida. E nisso a minha garganta foi, meu Deus do céu, foi voltando ao normal. Aí na segunda-feira o Dr. Reinaldo mandou eu pra Marília. Uhum. Aí eu cheguei lá em Marília 8 horas da manhã numa segunda-feira. Aí tava eu e mais 2 pessoas no quarto. Tudo tem um propósito de Deus, né? Sim, Deus não faz nada que não tenha um propósito. E tinha um rapaz na minha frente e um senhor do lado. E essas 2 pessoas foram embora. Eu fiquei sozinho na terça. Mas depois do almoço chegou um rapaz, ficou de frente comigo na cama. E do lado que chegou um senhor, mais um outro homem. E esse outro homem que estava acompanhando esse senhor, ele era pastor da Belém, lá em Eucalçu. Estava de acompanhante com um homem que era um presbítero, quebrou a bacia. E esse rapaz que estava de frente com nós, estava com a irmã dele, que é evangélica também. E ali nós começamos a falar de Deus, ele viu lendo a Bíblia. Ele falou assim: se Deus me der uma oportunidade de sair daqui, eu quero conhecer esse Deus que vocês tanto falam. Eu vou aceitar esse Jesus que vocês tanto falam. Eu falei: mas não precisa você sair daqui. Você pode aceitar Jesus aqui mesmo. Assim, você quer aceitar ele? É aqui, já mesmo. Aqui mesmo. Aí nós levantamos, oramos para ir lá, ele aceitou Jesus. E até esse tempo atrás eu fiquei sabendo que ele está na igreja. Olha que bênção. Então eu creio que Deus permitiu essa enfermidade na minha vida para levar a gente lá em Marília e orar por essa alma, né? Falar de Jesus para ir lá, porque é que nem eu falo, Deus ele tem um propósito para tudo, né? Que bênção. E aí terminando meu atestado, ia terminar o atestado numa quinta-feira. Aí eu tava me trocando para ir trabalhar, né? Voltar a trabalhar na loja. Eu coloquei meus pés para fora de casa e ligaram da prefeitura pra mim. Falei assim: surgiu uma vaga aqui, você tem interesse na vaga? Eu falei: oxe. Olha que benção, foi tudo num processo. Foi tudo num processo de Deus. Esse tinha feito concurso tudo, né? Tinha feito concurso. Vai concursar. Pra você ver como é que é. Na prova escrita, eu fui o 4º colocado. Certo. Só que na hora, sei lá o que acontece. Nervosismo, aconteceu alguns fatos lá na hora da prova prática. Eu fiquei nervoso e fui mal na prova prática, fiquei em 9º. Perdão. Acontece. Fiquei em 9º. Falei assim: nem vai chamar eu nada. E por fim chamou os 13 que foi classificado e faltou motorista ainda. E tá faltando motorista ainda. Então tudo é um propósito de Deus mesmo, né? Que legal. E ali nem tá até hoje. E é assim, eu ia perguntar pra você, né? Qual que era o momento mais difícil que você passou com a igreja? Sim. Seria esse ou tem mais algum outro? Esse, né, foi um caso pessoal seu. Sim. Mas com a igreja, assim, um momento difícil que você passou? Rapaz, tem vários, né? Porque tem vários. Eu imagino que a igreja tem suas dificuldades, tem os né? altos e baixos, né? Sim, não, você faz parte. Toda igreja é assim, a maioria. Mas chegou o momento de eu estar ali com 4, 5 pessoas só. E a gente tem aluguel, água e luz pra pagar, né? Mas sempre Deus falando que a porta que ele abre, ninguém fecha. E teve um mês que eu tava quase juntando 2 meses de aluguel pra pagar. Certo. Aí tem uma irmã lá, subiu no púlpito lá, pediu pros irmãos uma ajuda, né? E aí terminou o culto, eu fui embora. Eu vim na casa do meu pai fazer uma visita pra ele. Uma pessoa ligou pra mim e falou assim: pastor, quanto que é o aluguel da igreja? Eu falei: é tanto. Aí ela falou assim: tanto? Ajuda? Eu falei: oxe, com certeza. Com certeza. Aí tal, daqui a pouco cai lá no Pix lá o aluguel integral da igreja. Olha que bem. O valor certinho do aluguel da igreja. Do valor. Isso na sexta-feira. Aí no sábado a gente tem eu tenho um brechó lá que a gente faz lá, né? Sim. E eu pra arrecadar fundos pra igreja. E eu tava lá no fundo limpando a igreja lá, daqui a pouco eu vi lá, falou: o pastor Renato tá aí? Aí a minha irmã que fica lá na frente falou assim: tá aí no fundo. Aí ele foi lá no fundo e falou assim: pastor, eu senti no coração de trazer uma ajuda aqui para o aluguel da igreja. E colocou no meu bolso, assim. E nisso passou o dia, pai. Na hora que eu fui tomar banho, que eu lembrei do dinheiro no bolso, fui contar o valor certinho do aluguel, os 2 meses de aluguel que eu precisava para pagar. Que legal, o valor da igreja.
Isso é a obra de Deus, né? Eu acredito que seja dessa forma aí, na provisão de Deus, né? Às vezes o ser humano quer confiar muito na mão dele, né? Quando você entrega na mão de Deus, imagino, você tem um aluguel para você pagar, você tem uma luz para você pagar, tem as despesas de ter uma igreja, um salão aberto precisa ser mantido, né? Quando não é da própria igreja, tem que pagar o aluguel, tem que honrar o compromisso, né? E honrar o compromisso da igreja, com certeza, é honrar de Deus, com Deus, porque você imagina a vergonha, né? A igreja não paga aluguel, né? E aí Deus vem e provém, né? E a nossa igreja é uma igreja que não fica pedindo dinheiro, sabe, Manuel? Que benção. É um povo todo humilde, a gente sabe que as coisas estão tudo caro, tá difícil hoje. Então a gente se junta, um pouquinho cada um ali, a gente paga aluguel, paga água, paga luz, e assim a gente está tocando a obra de Deus. Que legal, deixa eu mandar uns alô aqui pro pessoal aqui, ó, na live, ó. O Paulo Vitor foi o primeiro que entrou, o Denápolis nos acompanhando também aqui, o Marcelo Gonçalves, o Juninho Beleza, Mara Rita e Luana Damiati Ribeiro. Obrigado pela audiência de vocês, viu? Então, pastor, durante todo esse processo que você passou, né, foi delicado, né? Foi. E aí você retorna, aí você consegue já estar bem estável para estar de volta na igreja de Jesus. Sim. E o mais difícil também, Manuel, porque assim, todo mundo tem um passado, né? E muitas das vezes as pessoas não acreditam na sua transformação, na sua mudança de vida, né? E você tem, assim, a gente tem que provar as coisas para Deus, né? Sim. Mas em algumas situações você tem que provar para o povo, né? Que você está mudado, sim. Você tem uma nova vida em Cristo, né? Mas muitas das vezes é complicado. Eu acredito, Renato, que tudo isso pastor Renato, é um reflexo, né, do que tem acontecido no contexto geral. Antigamente, quando alguém dizia eu sou cristão, você falava, você é cristão. Você tinha até um diferencial, né? Mas infelizmente as coisas aconteceram de uma forma tão grande que hoje, às vezes é difícil, né, Israel, de identificar. Israel tá aqui, ele não quer falar um pouquinho, ele tem vergonha. O pastor pegou ele a laço, colocou ele do lado aqui, pegou pelo cajado e puxou, jogou do lado e falou, fica aí, me ajuda aí. Falei, vamos acompanhar eu lá. Mas fica tranquilo, mas ele tá na câmera aparecendo ali, ó. Que ali é o irmão Israel ali, ó. Esse aqui, ó. Esse que ficou no hospital com o pastor ali firme ali, né? Que bom, fico feio. É bom ter pessoas ao nosso lado que tá sempre ali junto com a gente, né? E o Israel tá desde o começo, né? Faz 6 anos já que a gente congrega junto, né? 6 anos. 6 anos. Rapaz. Fora antes, né? Que a gente já congregou um pouco. Fora do ministério. Mas o ministério em si, faz 6 anos já que nós estamos aí. Desde a garaginha lá, com 14 cadeiras até agora. Observa na sua igreja hoje que é um ministério de pessoas bem diversificadas, né? Tem vários tipos de pessoas. Eu acho interessante de ver. E é esse que é o propósito. Eu acho que o propósito do evangelismo é isso mesmo. É receber vários tipos de pessoas. Sim. E eu sempre uso, tem um termo que eu sempre seguro para mim, raramente eu comento, como vou comentar aqui agora. Eu acho que às vezes as pessoas elas acham que igreja é lugar de tudo certinho, né? É tudo certinho da igreja, pastor. É tudo certinho da sua igreja. Ninguém erra, né? Não é. É tudo certinho na igreja do outro? Não é. Né? É lugar, é hospital. Né? Tem bastante de ferida ali. Sim. E a mensagem, a palavra que é pregada, é aquele momento de tratamento que a pessoa tem ali, né? E a igreja ela tem que estar pronta para receber vários tipos de pessoas. Eu acredito que esse seja mais ou menos a visão, né, do seu ministério, né? Receber essas pessoas, né? Com certeza. É porque todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus, né? E ali a gente não faz acepção de pessoas, não. Pode ser pobre, branco, preto, marrom, cor-de-rosa. Chegou lá na porta, Israel tá lá e vai trazendo para dentro o povo. Certo. E ali a pessoa vai tendo transformação de vida. E faz 2 anos que nós tá com a igreja, nós já batizamos aqui umas 15 pessoas já, né? Já batizamos umas 15 pessoas já. Porque eu penso assim, ter uma igreja nos dias de hoje não é algo fácil. Não. Né? Você tem uma igreja, é um grupo de pessoas que você tem que administrar. Né? E não tem só você, às vezes você tem um grupo junto ali, que está junto com você. Né? Tem aqueles irmãos que dão trabalho, tem aquele jovem que dá trabalho. Né? Sempre tem você tem que rebanhar, conversar, bater um papo. Né? Tem aquele que quer meter o pé em tudo e ir embora. Você fala, irmão, você vai embora, mas olha para onde você vai. Vai ali. É o trabalho do pastor, né? Ter paciência, né? Paciência é a chave do negócio, porque se você for levar tudo na ferro e fogo, eu acho que não. O pastor da igreja que eu frequento lá, ele tava pregando esses dias, ele vai estar aqui amanhã. E tava pregando lá, até ele falou esses tempos, eles estavam acho que num culto, ele falou assim, vocês estão pensando que igreja é que nem empresa? Olha, não tá bom, pede a conta e vai embora, faz acerto e vai, né? Não, mas a gente tem que ter jogo de cintura, tem hora porque... mas então, porque a igreja não é empresa, é diferente, você tá lidando com a vida ali, né? Sim. E ainda quando aquela vida sai dali e vai para um lugar bom, tudo bem, mas e quando vai para um... Depois tem que prestar conta dessa alma, né?
Esse é o problema, né? É isso aí. Isso que é o que eu mais, assim, eu fico pensando, né? Aí depois cai na costa do pastor, tudo. Tá mais na continha dele lá, né? Até tem um louvor que fala, né, que o pastor chega e apresenta as ovelhas para Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com palavras, atitudes, essas coisas, para não tirar ninguém dentro da igreja. E outra coisa, esses dias eu tava vendo um comentário também, eu acho interessante isso. O pastor é alguém que ora, né, pela igreja, né? E é sempre bom estar num lugar onde as pessoas oram pela gente, né? Os irmãos oram. Por isso que é importante, sim, que as pessoas vão numa igreja, né? Tem uma época que as pessoas achavam que eu era contra ir em igreja. Mesmo eu ir em igreja, achavam que eu era contra a igreja. Mas não tem nada a ver, gente. Tem que procurar uma igreja, sim. Tem bastante igreja, graças a Deus. Né? Bastante. Como é que a turma fala? Melhor igreja que outras coisas abertas. Sim, Quanto mais igreja, mais... É verdade. E a nossa igreja é uma igreja que tem propósito de oração, né? Todo sábado a gente tá lá. Antes era da meia-noite a 1, mas como ficava meio cansativo, né? Colocamos agora das 11 à meia-noite. Eu e Israel, né, tira o final de semana para ir na casa dos irmãos orar, fazer visita. E assim, né, vai. De vez em quando ele vai no hospital, que o pessoal vai lá pedir para orar. E nem estamos aí. Vamos fazer a obra de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, né? Que legal, gente. Consegui fazer o pastor falar. Chegou tão constrangido aqui, já falou bastante coisa. Só o Israel que eu não conseguia, perdi com você. Israel vai trazer uma palavra para nós daqui a pouco, hein? Pastor, eu quero deixar agora um momento para você, como fiz com o outro pastor que esteve aqui, com os demais que vão estar aqui nessa etapa agora aqui, uma palavra de fé. Deixaria com você esse momento, você pode ler a palavra, se você... Quer trazer a palavra? Pode trazer. Vamos trabalhar para Jesus um pouco. Amém. Só encosta pertinho do microfone, Israel, por favor. Deixa ele trabalhar um pouco também. Isso, encosta aí, vou arrumar para ele ali. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui ao vivo é assim mesmo, o negócio é tudo assim, ó. Não tem problema, o importante é... Consegue pegar aí? Amém. 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 Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria estar na presença de Deus, né? Isso. Sem Deus a gente não podemos fazer nada. Então vou estar lendo aqui em Salmos 46, do versículo 1, que nos diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Nós sabemos que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E Ele é o Deus que muitas das vezes, quando nós passamos por angústia, achamos que não temos mais jeito. Esse é o Deus que nos toma pela nossa mão, nos ajuda a caminhar. Muitas das vezes achamos que tudo está perdido, que não tem mais jeito, mas nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que vê e conhece todas as coisas. E quando a gente pensa que está tudo perdido, é a hora que Deus ele entra com providência, ele nos toma pela mão, nos ajuda, nos carrega. Muitas das vezes olhamos para trás e achamos que só tem uma pegada, que essa pegada é a nossa, mas somente é de Jesus, porque o nosso Deus ele nos carrega no colo. Então nós só temos que agradecer esse Deus por todas as coisas, por tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas. Muitas das vezes Deus faz algo que a gente não sabe, mas Deus ele nos livra, nos protege de tantas coisas, irmãos. Então, para você que ouve a palavra do Senhor nesta noite, Deus ele é o nosso refúgio e Ele está conosco em qualquer situação. Não importa a maneira que você está passando, não importa a dificuldade, mas saiba que o Deus que nós servimos, Ele se faz presente. E aqui em Salmos, no versículo 10, também nos diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Então nós sabemos que esse Deus, somente Ele, pode fazer todas as coisas. Não importa aquilo que pensamos que é difícil, mas nós temos a plena convicção que o nosso Deus, Ele estende as mãos para nos ajudar. Amém? Amém. Aí, tá vendo? Só que bênção de Deus, também, né? O pastor colocou ele. Você quer complementar, pastor? Uma mensagem? Não, então, tem essa mensagem aqui que eu acho interessante, que ele estava falando, que fala de Zaqueu, né? Lá em Lucas 19, que fala: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria.
Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido, né? Então eu acho interessante essa palavra, porque aqui fala que Zaqueu era um homem rico, né? Sim. E depois ele queria saber quem era Jesus. E eu penso comigo hoje, do que adianta a gente ter riqueza, né? Tem tanta coisa, mas não ter Jesus no coração da gente. E aqui, como nós estávamos falando aqui também sobre julgamento, né? Aqui o povo fala assim, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus veio para os pecadores, né? Sim. Veio para aqueles doentes. Então eu acho interessante essa palavra. E Zaqueu mostrou com atitude também, que ele queria uma transformação de vida, ele queria mudar. E infelizmente a maioria do povo hoje vai atrás de uma igreja ou abre uma igreja por interesse próprio, infelizmente. Não estou aqui criticando ninguém, mas é o que a gente muitas vezes vê por aí, né? E Zaqueu mostrou com atitude. Mas que a gente possa mostrar com atitude também a nossa mudança, né? A nossa vida com Cristo. E é o texto que eu mais acho interessante na Bíblia. É esse daqui de Zaqueu e do cego de Jericó, né? Porque ele vive como é que... Esses dias eu estudei mais ou menos e ele vivia à beira do caminho, né? E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então quando nós estamos à beira do caminho, a nossa vida é uma vida de fracasso, de derrota, muitas das vezes de decepções com as coisas do mundo, né? Mas a partir do momento que ele viu que o caminho que é Jesus, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou para trazer a cura dele, né? O milagre dele. E assim tem que ser nós, temos que perseverar. Porque a multidão tentou parar ele, né? Tentou fazer ele parar de clamar. Mas ele perseverou. Ele perseverou que até ele conseguiu a bênção dele. E assim temos que ser nós, porque a gente achar que a gente vai começar a ir para a igreja e a gente vai ter vida fácil, não vai não. Porque o inimigo ele faz de tudo para tirar a gente da presença de Deus, né? E a intenção dele hoje é quanto mais pessoas tirar dentro da igreja para viver no mundão aí, é a intenção dele, né? Então que nós possamos ter perseverança e focar Jesus, que é o nosso caminho, né? Sim, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui, né? Para onde vocês estarem aqui, né? Para mim eu fico muito satisfeito. Perdão, não foi falar muito porque a garganta tá... Fica tranquilo, pastor. O fato de você estar aqui, já sou muito grato a vocês aqui. Obrigado pelo esforço de estar aqui, mesmo não podendo estar, ele veio aqui. Sim. Né? Tá melhorando e sarando aí de uma gripe, pelo que entendi. E nem também para ajudar, que você precisar, manda mensagem que ele dá um jeito. Obrigado, muito obrigado. Agradeço a vocês aí.